Olá pessoal, agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula 3 sobre o NopeCommerce, a parte de libraries. Então vamos dar continuidade e vamos rever um pouquinho do que a gente viu na última parte da aula, né? A gente viu o NopeCore e as principais funcionalidades e classes que tem nessa DLL, tá? Nós temos lá uma pastinha chamada Domain, onde a gente tem como conteúdo todas as classes relacionadas ou que vão gerar dados para o meu banco de dados, que vão gerar as tabelas e os dados, ok? Então temos classes como Product, Customers, Category, Order, Order Item, e ela está relacionada com as outras classes genéricas que a gente tem na pastinha Events, que é o Entity Delete Event, Entity Update Event e Entity Insert Event. Nessas classes, com o seu tipo genérico lá, que tem que ser classes que são ancestrais lá da classe produto, que é a base Entity, né? Então, essa classe Entity Delete, Update, Insert, ela serve para notificar, né, em um dado momento quando a minha entidade sofre alguma alteração. Eu posso capturar isso no código e realizar uma ação quando ocorre um evento de inclusão, de alteração ou um evento delete, tá, ok? Nós temos também infraestrutura, ou infrastructure, onde nós temos a interface, que é o independência registrar. Essa interface ela ajuda, né, a gente a criar a nossa classe para registrar no container de injeção de dependência as nossas classes e interface, quando a gente está desenvolvendo, por exemplo, um plugin. Onde é feito isso? A gente tem aí uma interface chamada Engine, que regulamenta, são as regras, né, de como que vai ser feito lá o container de injeção de dependência. Tá? A classe NopeEngine implementa a interface Engine. Lá eu tenho o meu container de injeção de dependência e ele me devolve as classes de uma determinada interface que eu peço a ela. Tá, ok? E como que é feito isso? A gente tem uma classe chamada Engine Context, que ela é estática, e no decorrer de qualquer ponto do meu Nope, né, ele é um singleton, e nesse momento ele devolve ali a classe que eu preciso utilizando o método resolve. Né. Então assim nós vimos, né, foi uma recapitulação da última aula do NopeCore. Agora nós vamos ver o NopeData. O que é o NopeData? Ele é um conjunto de classes que tem como objetivo de fornecer funções para ler ou gravar, fazer a persistência no banco de dados, tá, ok? E o que é legal ali, né? Quando a gente tem o NopeData, a gente consegue separar a classe de acesso a dados com os meus objetos de negócio. A regra de negócio fica em outra DLL. O NopeData só serve para buscar os dados e persistir ele no meu banco de dados. E ele usa uma abordagem, né, como ele utiliza o Entity Framework, ele usa a abordagem Code First do Entity Framework. Aquelas classes que estão na pasta Domain, no NopeCore, ela é mapeada, tá, para gerar então o banco de dados a partir dessas classes. Tá, ok? E nós temos também ali, né, usando o link, a gente consegue, como quem está acostumado com link to SQL, ele transforma nossas consultas link em consulta SQL para ser executada no banco de dados. E como que o Nope faz esse mapeamento? Né? Ele usa o Fluent API para personalizar esse mapeamento, conforme nós vamos ver nessa aula agora. Tá, ok? Então vamos lá, né? Vamos começar aí observando a nossa pastinha, nosso projeto Nope.core. Aqui tem uma interface que se relaciona muito bem com o NopeData, por isso que eu deixei para mostrar agora,
que é a iRepositório. Ela está aqui no NopeCore e na pasta Data. É a partir dessa interface, que a gente vai ver a implementação dela no Data, é que eu faço todo o meu CRUD, tá? Meu Create, Update, Delete e também faço Get, tá? Então ele tem alguns métodos ali, né? Insert, a gente pode ver, Update, Delete, e tem também a propriedade Table, que traz a minha coleção, meu DB7, em forma de query, do que eu tenho lá no meu banco de dados. Tá? Então vamos entender como que ele trabalha. Tá? Vamos lá no NopeData. Nós vamos conhecer então algumas dessas classes que o NopeData tem. Tá? Qual que é o Object Context da nossa, ou Data Context do nosso NopeComics? Ele está aí nessa classe, Nope Object Context. Mas você pode ver que essa classe ela deve implementar o IDB Context, tá? Que é uma interface que tem alguns métodos importantes, que é o Save Changes, o set, o DB7 da minha entidade. Tá? Eu tenho também Generate Create Script, ou seja, ele traz um script de criação desse banco de dados, que a gente mencionou, da questão do mapeamento, e outros métodos. Tá? E aqui eu tenho o meu Object Context, como eu mencionei para vocês. Tá? Note aqui que ele tem um método chamado onModelCreate. Em cima desse método que eu tenho aqui, você pode ver que nessas linhas aqui, ele está fazendo um reflection, procurando algumas classes que implementam essa Nope Entity Type Configuration. Tá? Então, uma classe genérica, na verdade, né? Do Nope Entity Configuration, toda aquela que herda dele. Tá? E assim ele consegue fazer o mapeamento do meu banco de dados. Tá? E é a parte que nós vamos entrar agora. Vamos ver aqui a pasta Mapping. Eu tenho aqui Nope Type Configuration, com os meus tipos genéricos. Tá? E aqui ele tem 3 métodos importantes. Tá? O primeiro, o Apply Configuration. É a partir daqui que ele começa a aplicar toda aquela configuração que eu vou fazer de mapear uma classe para o banco de dados. Tá? A configuração ela é feita na classe que herda dela no método configure. Tá? A gente vai ver um exemplo disso. E eu tenho também o post configure, ou seja, após a configuração ele ainda executa, né? Mais algumas outras que talvez eu possa julgar necessário. Como assim? Vamos entender melhor? Você pode ver aqui que eu tenho várias pastinhas que são aquelas minhas entidades lá do domain. Por exemplo, tem a pasta Catalog, que é a pasta dos produtos, Customers, tem a pasta Orders, que é dos pedidos. Aqui está o mapeamento das classes que vão ser gravadas ou persistidas lá no meu banco de dados. Vamos ver aqui, por exemplo, ProductMap. Aqui você pode ver que ele faz um mapeamento, como eu comentei no método configure, que vai ser sobrescrito, que vai ser override, né? E aqui ele diz, né, o max length da propriedade, se ela é obrigatória, define o tipo da coluna, em alguns casos, se eu vou ignorar alguma coluna. Tá? Isso é do Fluent API, tá? do Entity Core. E em seguida eu tenho aqui, ele manda então fazer a configuração. E é bem interessante a gente notar aqui nesse ponto que é um partial class. Por quê? Vamos supor, lembra que eu comentei com vocês que eu quero adicionar uma propriedade à minha classe produto para, por exemplo, fazer uma integração com o ERP. Eu gero um partial class da classe product, adiciono essa propriedade e na hora de eu fazer um mapeamento, eu também vou adicionar uma partial class de
Product Map. E aí, o que eu faço em seguida? Lembra do método que a gente estava mostrando aqui, post configure? Nesse post configure eu consigo adicionar mais campos, mapear aquelas propriedades a mais que eu havia colocado no meu objeto. Tá? Então é legal para a gente poder estender a nossa classe. Tá ok? Então, essa seria então a parte do catálogo, né? Ou das outras classes, fazendo um mapeamento para ela. Outro ponto interessante, a gente mostrou lá o iRepositório. O iRepositório, aqui na classe EFRepositório, eu tenho a implementação dessa interface que veio lá do Core. E você pode notar aqui, né, que ele tem lá o DB7 e daquela classe genérica que eu vou dizer para ele, por exemplo, se for a classe de produto, a classe de cliente, o customers, né? E aqui eu faço o meu CRUD, faço insert, update, delete. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar aí esse. Você pode fazer isso, né? Depois de ver essa aula, pode fazer isso para você começar a ver como que é o funcionamento aí do Nope, como que ele faz a gravação, a consulta no banco de dados. Ele vai utilizar, né, várias vezes essa EFRepositório. Tá? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o Nope e vou fazer uma inclusão de uma nova categoria. Eu vou dar aqui um add new. E vou criar aí uma nova categoria. Coloco as informações dela, né? Vou marcar aqui para não publicar, nem colocar no top menu, tal, e agora eu vou salvar. No momento que eu salvo, olha aí, ele já está vindo na nossa EFRepositório e está incluindo, né, aquela nova categoria que eu mostrei para vocês aí, tá? E até o momento ainda não jogou no banco, tá? Mas quando eu der aí o Save Changes, você pode notar aí no Output que ele vai gerar o script para gravar no banco. Só um momentinho, passando aqui um pouco a lerdeza do meu computador aqui, já vamos mostrar esse script. Não sei porquê, mas se você acompanhar na tua ideia, talvez você vai conseguir. Não sei o que ocorreu. Mas nesse momento ele incluiu já no meu banco de dados, tá? Por quê, né? Olha aí, eu vou fazer a execução nova categoria. Tá aqui no meu banco de dados. Ele já executa o comando insert e manda para o nosso banco de dados. Você pode estar fazendo aí, né? Colocando breakpoint aí nessas classes nessas classes que nós temos aí, né? Nessa classe do repositório, e pode olhar o callstack, vendo por onde o código está andando, aí você já vai aprendendo alguma coisa, né? De como que ele faz ali para incluir, excluir os nossos objetos no banco de dados, tá ok? Então era essa, né? Aos poucos a gente vai montando o quebra-cabeça, vai entendendo como que o Nope funciona, tá? Então a gente já viu aí nessa aula alguns pontos importantes. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Opa. Voltar aqui para o slide. Nós já vimos aí alguns pontos importantes, tá? Nós vimos que o Nope Data ele tem uma classe, né, que é as classes que herdam de Nope Entity Configuration,
do tipo genérico, onde eu faço um mapeamento para o meu banco de dados, como a Product Map, Customers Map, Category Map, Order Map, Order Item Map, né? Tanto é que eu coloquei uma flechinha aqui dizendo isso, ó. Ele se relaciona, porque ele herda do NoPe Entity Configuration, e o tipo genérico dele, do Product Map, é a Product, tá ok? E nós temos também, né, aí é onde apareceu, aí, eu mostrei lá, não tinha mostrado na aula anterior, né, mas no nope.core eu tenho data, o iRepository. E o iRepository, a classe genérica EFRepository, ela implementa essa interface. E é ali onde eu faço toda a persistência dos meus dados no banco, tá ok? E ele utiliza, o EFRepository utiliza o Nope Object Context, que implementa o IDB Context. Bom, aí nós vimos, né, essas duas DLLs trabalhando juntas, cada um com a sua finalidade. Agora, a gente viu aí então o Nope Core, que é o motor aí do Nope, né, o mais básico aí, né, onde eu tenho as coisas básicas do Nope. O Nope Data, onde ele faz a persistência dos dados no nosso banco. Na próxima aula a gente vai ver o Nope Services. É ali que está a regra de negócios. E é interessante, é importante a gente entender como que funciona ali e como que se relaciona com o que a gente viu até agora. E aí, nós vamos fazer, depois de entender o Nope Service, nós vamos fazer um exercício onde a gente vai acrescentar alguns campos na tabela de produtos. E vamos ver aí como que o Nope se comporta no momento que a gente acrescenta esses campos, tá ok? Então, essa é o fim da segunda parte da nossa aula. Logo, em breve, eu já vou estar passando para vocês a terceira parte dessa aula, da aula dos libraries do Nope Commerce.